Boa noite. Agora é uma saudação de crente, né? Graça e paz, amém? Todo mundo feliz. Sou um cara que ganhou chocolate, comeu bastante bacalhau hoje, né? Comeram ou não? Tem gente falando que comeu sardinha, não tá valendo. Eu até agora estou esperando meu convite, hein? Estou orando ao Pai. Quem não me convidar para o céu, o Pai levarás. Queridos, que prazer estarmos aqui. Somos o povo mais feliz dessa terra, amém? Somos filhos de Deus. E eu queria que você, desde pequenininho até o mais adulto aqui, pudesse ser grato a Deus. Essa palavra em meu coração ela tem feito sentido desde meio do ano passado para cá. Gratidão. Gratidão sempre. Até mesmo quando você não tem motivos para dizer, Senhor, eu te agradeço porque eu estou mal, né? Eu te agradeço porque o negócio está ruim lá no escritório, o negócio está ruim lá na empresa, o negócio está ruim lá na família, está dando ruim. Mas é algo tão simples, mas eu e você por muitas vezes esquecemos isso, de sermos gratos. Não é a palavra que nos ensina? Não sou eu que estou falando, é a palavra que nos ensina. Em tudo dai, então em tudo seja grato. Gratidão. Irmãozinho, tem problema aqui não, irmão? Então, a gratidão ela nos acompanha, porque gratidão nada mais é que Jesus Cristo em nossas vidas. Eu já sei disso, Marcos, mas eu estou te lembrando, eu estou relembrando para mim também. Gratidão. Jesus morreu em nosso favor. E se não fosse esse amor, eu e você não estaríamos aqui reunidos como igreja, num espaço. É que é igreja, é quadra, mas é igreja. Eu e você somos igreja. Templo do Espírito Santo. Estamos aqui edificados nesse momento para honrar o nosso Deus. Então eu quero convidar você a adorar o Senhor. Nós vamos cantar 2 cânticos. Eu quero que você, nessa sexta-feira especial, onde o mundo, praticamente o mundo inteiro comemora-se a crucificação de Jesus. Hoje o noticiário em toda a internet, televisão, em vários lugares do mundo, do estado do nosso Brasil, comemorações diversas. E então, às vezes, dependendo da comemoração, às vezes é tão contraditório, né? Eu vi uma família, não sei se no interior de São Paulo, não me recordo agora, hoje. Aí teve lá a procissão, momento, aí eles saíram no repórter de entrevista. Não pode faltar a cachaçinha. Né? Mas ainda não entenderam esse amor de Deus. Né? Estão celebrando, mas não entenderam. Entende? Nós vamos celebrar, mas você precisa entender o que você está celebrando. Não é só isso aqui, ó. Acabou daqui, você, vamos lá em casa tomar um copo de vinho, vamos festejar. Não. A festa é essa, celebração. Nós hoje vamos relembrar a morte de Jesus Cristo. Então eu quero te convidar a adorar o Senhor, a cantar conosco. E você vai cantar com seu coração grato a Deus, porque o amor de Deus te alcançou, me alcançou, nos alcançou. Amém? Então eu quero que você cante com toda a sua alegria. Você vai cantar, minha esposa está cantando mais ou menos, eu vou cantar mais ou menos. Minha esposa está empolgada, eu vou continuar mais ou menos, vou deixar ela empolgada. Não, você canta mais empolgado que ela. Né? Minha mãe e meu irmão estão também devagar aqui. Adora, vamos melhorar esse canto aí. Porque a gratidão sempre se alegrar. A gente se alegra com coisas tão banais na nossa vida, não é verdade? Tem coisas que a gente se alegra aí, né? Por exemplo, uma coisa banal, você comemorar o gol do Santos. Para quê? Gol para quê? Se comemorar quando for Flamengo, aí você...
Mas tem que comemorar porque é Jesus Cristo em nossas vidas. Vamos ficar de pé? Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, Pai. Queremos te agradecer até pela chuva que cai sobre a terra, porque entendemos que tudo tem a sua permissão, tudo está no seu controle. Queremos ser gratos a Ti. Nos abençoe, Pai. E obrigado, Jesus Cristo, porque podemos adorar um Deus que está conosco todos os dias. Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz do Calvário. E obrigado porque hoje somos a Tua igreja. Somos a Tua igreja. Eu sou Tua igreja. Cada um dos seus filhos é a Tua igreja que está reunida aqui nessa noite. Nos abençoe, continue derramando Tua graça, Teu poder. E que nessa noite, Pai de amor, quando relembrarmos a Tua morte, possamos estar com o nosso coração alegres, contrito, mas alegres, porque o Teu amor nos alcançou. E é por isso que queremos dizer que Tu és grande, e grande é o nosso Deus. Amém? Então diga comigo assim, ó: grande é o Senhor, e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus. Olha agora, a alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, grande é o Senhor em quem nós temos fé. Crê nisso e que nos ajuda com caminho. Diga para ele: por isso diante dele nos prostramos, por isso diante dele nos prostramos. Pega suas mãos aos céus e diga: queremos o teu nome agradecer e agradecer-te. Levante uma das suas mãos comigo assim para os céus. Você que é filho e filha de Deus, ó, levanta. A gente não pode contemplar o céu pela telha, né? Mas eu quero que você contemple, ergue as suas mãos assim e fale assim para o Senhor. Porque se você e eu estamos aqui, é graças a Ele. Amém? Então diga isso para Ele assim, ó: para te adorar. Porque eu nasci. Meu prazer
Agora nós vamos para terminar um lindo coral. Se o seu irmão desafinar agora, você vai, assim, você não fala nada, você tem misericórdia dele, Pai. Abençoa ele agora. Não deixa a pessoa desafinar. Desafinar, você dá um beliscão aí que o tom aumenta. Vamos fazer um lindo coral. Todo mundo conhece, te agradeço, não é? Te agradeço por mim, certo? Então, os homens vão começar. Te agradeço, meu Senhor. E as mulheres respondem. Quero ver, hein? Desafina não, hein, Marcão? Desafinar já sabe, hein, Marcos? Aqui. Então vamos lá. O que tem feito? O que tem feito? Vai. Diga para ele. Te agradeço, mulher, te agradeço, te agradeço, te agradeço, diga para ele. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Os homens agora mais alto. Te agradeço, te agradeço. Te agradeço, aumente seu nome, pelo percorrido, em meu lugar te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, de novo. Te agradeço por me libertar e salvar, porque diz pra ele, em teu lugar te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradecemos, Pai, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, te agradeço. Andréia, nossa pastora aqui, olha para a gente agradecendo por essa morte de Jesus Cristo. Oremos. Senhor, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Pai, porque nesse momento estamos aqui, Pai, como família, reunidos em teu nome, porque tão grande amor o Senhor derramou sobre nós. Obrigado, Pai, pela tua compaixão. Obrigado pela tua entrega, Pai. Nós não merecíamos tão grande amor, mas o Senhor, tão amoroso, o Senhor veio a esse mundo, se entregou, morreu por morte de cruz. E nós, Pai, pela
tua graça e misericórdia estamos aqui, Pai, porque nós te adoramos, te exaltamos e dizemos que tu és Senhor da nossa vida. E obrigado, Pai. Obrigado porque teu povo aqui está. Entendemos, Pai. Entendemos o teu sacrifício, Pai. E te rendemos toda a honra e toda a glória, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos e te adoramos e entregamos aqui esse culto ao Senhor, Pai. Obrigado. A igreja pode se sentar. Eu só vou passar algumas orientações antes do nosso pastor começar a pregar. Ó, temos cadeiras ainda vazias aqui, ó. Já chegando aí. Deixa eu passar uma orientação para vocês, igreja. Vocês, a câmera sem vir aqui, ó, para na hora você não ficar perdido, tá legal? Hoje vai ser uma apresentação, um espetáculo diferente. Esse é o ponto de partida, né? Nós temos que trabalhar muito ainda, ao ponto de um dia, né, as emissoras de TV procurar a gente para querer cobrir o nosso musical. Isso não é para dizer, ó, eu estou no TV. Não, é para o reino de Jesus ser expandido aqui em Santos. A primeira igreja batista de Curitiba, eles, o musical tanto de Páscoa quanto de Natal deles, a Rede Globo local, eles transmitem, eles dão cobertura durante uma semana do espetáculo deles. Em São José dos Campos a mesma coisa. Lá no Rio de Janeiro, a nossa igreja hoje começa o espetáculo, a RJTV de lá, tanto da manhã como agora da noite, eles deram cobertura no espetáculo lá, que deve estar começando a acontecer agora lá no Rio. Nós temos a verdade, e nós precisamos falar a verdade, Jesus Cristo, né? Então a gente tem a Bíblia, é a nossa vida, e nós podemos expressar através da arte a verdade, e as pessoas precisam, as pedras estão clamando pela verdade. Então, hoje começa aqui, quem sabe ano que vem a gente não começa pelas ruas da praça, que é uma igreja, a igreja batista tem lá no Flamengo, eles fecham, pede à prefeitura, eles fecham várias ruas ao redor lá, e eles vêm. Aí sabe o que acontece? O povo vai vindo junto. Aí a crucificação dentro da igreja, todo mundo entra. E aí depois sai um monte de gente lá salvo, chorando, eu aceitei Jesus. Temos que usar a arte como estratégia. Amém? Você esteja em oração e peça, Senhor, eu já conheço teu amor, mas revela de forma diferente esse amor hoje. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que o amor de Deus pode suprir o que você está sentindo. Creia nisso. Deus te ama e Ele é amor. Vamos receber com carinho o nosso pastor Alípio, homem de Deus. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Que bênção, né, meus irmãos? E é muito bom a gente respirar aqui um pouquinho e viver esse momento. Eu gostaria de te colocar na agenda, colocar seu coração e sua mente no que estava acontecendo ali na terra de Jesus, nos tempos de Jesus, na última semana de Jesus. Quero te fazer uma pergunta, olha para mim e responda mesmo. Se quiser conversar com alguém do seu lado, se você tivesse uma semana de vida e soubesse agora, olha, eu tenho mais uma semana de vida, qual seria a sua agenda da semana? Com o que você estaria envolvido? Eu quero caminhar um pouquinho com você na agenda de Jesus, uma semana antes da crucificação. E de fato, ele sabia que ia morrer. De fato, ele tinha esse conhecimento. E o mais legal é que há muito tempo atrás, nossos avós, bisavós, eles precisavam de mais fé para crer em tudo isso. Hoje, a arqueologia confirma mais de 1.800 eventos bíblicos. Mais do que fé, a ciência está do nosso lado também. Mas eu quero lembrar você que uma semana antes, os judeus andavam em direção a Jerusalém. Eles iam aos bandos para lá para viver a semana de Páscoa.
Todo homem judeu, toda a família judaica guardava dinheiro o ano inteiro para passar a Páscoa ali no templo. Então era um momento de muita viagem, de muita gente e de muito tumulto, muitas coisas acontecendo. Milhares de peregrinos judeus caminhavam em direção a Jerusalém. E sabe, tinha jornal nacional lá não? Como é que eles sabiam das coisas? Eles sabiam das coisas conversando. E quando eles estavam indo para Jerusalém, um pouquinho antes, Jesus havia ressuscitado Lázaro. E essa era a notícia que eles se deparavam ao ir para Jerusalém. Olha, um homem aqui chamado Jesus, mestre, profeta, tem curado pessoas, e agora nós soubemos de um caso específico em que ele ressuscitou um morto. E a história interbíblica conta para a gente que foi uma movimentação enorme na terra de Lázaro, que era o nome daquela cantora lá, não estou brincando, Betânia. As pessoas passaram por lá, as pessoas queriam conhecer Lázaro. E naquele domingo então, irmãos, as pessoas com certeza viram Lázaro e caminharam em direção a Jerusalém, alguns quilômetros, e viveram aquele momento, entendendo, e eu quero que você fique aqui comigo, não desligue, entendendo que alguma coisa diferente estava acontecendo. Alguma coisa diferente estava acontecendo. Jesus guardou o sábado em Betânia e parte domingo para Jerusalém. Antes de chegar lá no Monte das Oliveiras, ele pediu para 2 pessoas prepararem algo muito importante para ele. Agora nós estamos no domingo antes da morte de Jesus. E ele pede para 2 dos seus discípulos prepararem um jumentinho, filho de jumento. E Jesus agora vai fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém. Alguém sabe por que Jesus fez isso? Alguém sabe? Alguém entende por que a entrada triunfal num jumentinho no domingo antes da sua morte? Alguém entende isso? Por quê? Ele estava cumprindo a profecia de Zacarias 9:9. E ele faz uma entrada triunfal muito diferente do costume da época. Os reis da época, as pessoas importantes, andavam em cavalos enormes brancos, mas Jesus ele entra, a sua entrada triunfal é num jumentinho emprestado, uma cena quase que cômica, um homem provavelmente com os pés arrastando no chão, saudado pela multidão. Jesus era muito diferente. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você tivesse que escolher uma entrada triunfal em algum lugar, como seria essa entrada triunfal? Que vestimenta? Nos dias modernos, que carro você entraria numa cidade? Que carro seria para a tua entrada triunfal? Jesus era muito diferente. Ele faz a entrada triunfal no jumento, que não era dele, no jumentinho emprestado. É interessante que ao entrar na cidade, as pessoas começam a gritar: Hosana ao filho de Davi, bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, abençoado é o reino vindouro do nosso Davi. E você pode encontrar isso em Mateus 21, Marcos 11. E tudo isso é a profecia de Isaías 9:7 sendo cumprida. Irmãos, prestem atenção aqui, prestem atenção. A agenda de Jesus antes da morte foi uma agenda cumprindo as profecias a seu respeito. Isso é importante demais. O Antigo Testamento sinalizava coisas que ele estava vivendo ali. Quando as multidões começam a chamá-lo de rei, crise. Crise. E por que crise? Roma tinha um rei muito ciumento. E César dizia: só eu sou o rei, não há outro rei, só eu sou o rei. E quando Jesus começa a ser chamado de rei, causa um burburinho em Roma, porque Roma estava de olho nos judeus, porque os judeus estavam vendo um tempo diferente, porque havia aquele burburinho com a ressurreição. Preste atenção no caldeirão. Crise. Mas os judeus também ficaram em crise. Começaram a acusar Jesus de blasfêmia. O texto de Mateus 21:15, se você está com a sua Bíblia aí, você pode conferir. Eles ficaram indignados com Jesus,
ser chamado de rei pela multidão. Ora, isso não é possível. Como assim, rei, senhor? Como assim? A multidão aclama a esse Jesus. E aí acontece algo inusitado. Para comigo aqui e preste atenção, que coisa extraordinária. É nesse contexto de burburinho, de confusão, de entrada triunfal, de multidão, carregando ramos e gritando hosana ao nosso rei. Nesse contexto, Jesus termina isso e caminha para Jerusalém e chora pela cidade. Jesus olha para Jerusalém e fala que ela será destruída e nem percebe. Jesus olha para a religião e vê uma religião desconexa da verdade. Vocês conseguem imaginar o nosso Deus, Jesus, chorando? E eu, olhando para o original, vejo que é um choro compulsivo pela cidade de Jerusalém. O que mexia com Jesus, irmãos, prestem atenção nisso, é que Jerusalém não estava entendendo o que estava acontecendo no presente. Prestem atenção nisso. E eles não conseguiam enxergar o futuro. Eles não sabiam o que iria acontecer com eles. O domingo termina, começa a segunda-feira. Jesus vai entrar de novo em Jerusalém e vê uma figueira. Uma figueira cheia de folhas, com a aparência de ter frutos, mais do que acontecia com aquela figueira. Ela era estéril, ela não dava fruto. E Jesus murcha aquela figueira. E aquilo foi bem emblemático, porque você sabe bem, volta um pouquinho comigo, no Antigo Testamento, Israel por muitas vezes foi comparado à figueira que tinha que dar frutos do reino de Deus. Ele seca aquela figueira, ele murcha aquela figueira, e ele mostra que Deus está trazendo juízo sobre uma nação, sobre um povo que se dizia ser servo de Deus, mas a vida não refletia nisso. Será que se Jesus procurasse em figueiras aqui entre nós, pessoas que parecem cristãs e não são, será que muitos de nós seríamos secados, murchados, se é que existe essa palavra, ficaríamos murchos? Faltava para eles os frutos. Jesus continua andando, chega no templo e lá encontra vendilhões. Quem sabe essa história? Homens que eram religiosos, mas não eram os líderes, vendendo animais para serem sacrificados no templo. E por que isso? As pessoas faziam viagens muito longas, e a Páscoa era o tempo do sacrifício. Você sabe, as pessoas faziam viagens muito longas, até chegar em Jerusalém, o animalzinho morria, não ficava perfeito. Então acharam um jeito, vamos vender aqui os animais, com ágio. Todos sabem o que é ágio aqui? Vamos ganhar dinheiro. E Jesus expulsa esses homens do templo, porque eles tinham acordo com os líderes religiosos. E nesse momento, preste atenção no caldeirão, a gente já está terminando aqui. Nesse momento, pela primeira vez, de forma mais contundente, todos aqueles líderes, Lucas 19:47, planejaram matar Jesus. Nesse momento em que ele acaba com o lucro no templo, eles planejam matar Jesus. Termina a segunda, começa a terça-feira, e nós vamos até a quinta aqui, veja que já está terminando. Na terça-feira, Jesus ensinou aos seus discípulos por que ele murchou a figueira. Pedro, na volta, viu a figueira murcha, pergunta. Pedro sempre perguntava, e ele diz: essa figueira foi murcha por causa de frutos. Ela tinha aparência, mas não tinha vida. Parecia que tinha frutos, mas não tinha. Jesus condena a vida de aparência daqueles religiosos. E aí, eles começaram a ficar muito intrigados com Jesus. E Marcos capítulo 11, 28, eles começam a dizer: com que autoridade esse homem faz isso? Como que ele expulsa as pessoas do templo? Como que ele murcha uma figueira? Como que ele exorta a gente? Como que ele aceita subir num jumentinho? Como que ele aceita ser chamado de rei? Eles começaram a questionar. E aí, quando eles começaram a questionar Jesus baixou a bola, é isso mesmo? Jesus foi mais firme
Quem falou firme comigo? Que bonitinho. Isso mesmo. Jesus foi mais firme. As crianças sabem, vocês veem? Jesus foi mais firme. E ele conta 3 parábolas muito contundentes. Depois você pode ler em Mateus. Mateus 21 e 22. Parábola dos 2 filhos. Parábola dos lavradores maus. E a parábola do banquete de casamento. E aí, o que Jesus queria quando contou essas parábolas é que eles começassem a pensar a respeito da própria vida e se arrependessem. A exortação, irmãos, pensem nisso. A exortação é para gerar arrependimento. Toda vez que você é exortado por Deus, por um irmão, a única vontade de alguém que exorta deve ser gerar arrependimento. Jesus conta essas 3 parábolas e ao invés de arrependimento, aqueles religiosos ficam com mais ódio. E aí eles vêm para Jesus com uma pergunta interessante. Eles começaram a pensar assim: vamos arrumar um crime para Jesus, porque se nós matarmos Jesus, a multidão não vai nos aceitar. Vamos arrumar um crime para Jesus. E para arrumar um crime para Jesus, eles fizeram uma pergunta interessante. Eles disseram: é lícito pagar impostos a César ou não? Se Jesus dissesse é lícito pagar impostos a César, a multidão que odiava Roma e queria ser liberta desse imposto ficaria chateada. E se ele dissesse não é lícito pagar imposto, ele incorreria em crime de incitação ao ódio contra Roma. E Jesus agora se vê num dilema. Mas ele responde bem. Ele diz: qual é a cara que está aí na moeda? O que vocês veem na moeda? Essa moeda é de quem? É de César. Então dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Fantástico. Não conseguiam pegar Jesus. Isso foi criando mais ódio. E aí Jesus também parou de... Parece que Jesus foi crescendo na exortação. E agora ele é muito contundente. Em Mateus capítulo 23 conta para a gente que ele adverte a multidão sobre aqueles hipócritas. Ele diz: eles são guias de cego. E Jesus faz aquele que já leu na Bíblia os ai desses líderes que são hipócritas, que são mentirosos. Jesus os exorta. Agora a gente está na quarta-feira. E a quarta-feira para Jesus foi um dia mais calmo na agenda dele. Quarta-feira nós não temos muitas informações. Você sabia disso? Quem já estudou a última semana de Jesus aqui? Quarta-feira foi mais tranquilo. A trama contra Jesus seguia a todo vapor. Jesus continua a ensinar diariamente no complexo do templo. Lucas 21, 37 e 38 conta para a gente. Olha o que o texto diz. Todos os dias Jesus ia ao templo ensinar, e à tarde voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras. Pela manhã, o povo se reunia bem cedo no templo para ouvi-lo. Mas o Sinédrio continuava firme, tramando contra Jesus. Vou ler 2 versículos. Mateus 26, verso 1. Quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse a seus discípulos: como vocês sabem, a Páscoa começa daqui a 2 dias, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. E o texto diz que os principais sacerdotes colocaram fortemente no coração que iam matar Jesus. Mas eles não pensavam em fazer isso na Páscoa. Eles queriam que as multidões fossem embora para eles fazerem uma coisa mais em segredo. Lucas registra sobre isso e registra sobre o fluxo de pessoas ali. Mas na quarta-feira há um evento importante e a gente já vai chegar na quinta. Na quarta-feira houve uma reunião na casa de Caifás. Alguns teólogos chamam de reunião dos infernos, onde se reúnem os líderes religiosos e os líderes romanos em um plano diabólico de matar o nosso Cristo. Mateus 26, versículo 3, você lê. E agora o último dia, irmãos, quinta-feira, o último dia de vida de Jesus. O que você faria no seu último dia de vida?
Na sexta ele irá morrer. E na quinta, ele fala com os discípulos para prepararem uma festa de Páscoa judaica. Na quinta-feira ele celebra a última ceia. Olha o que ele colocou na agenda. Parem um pouquinho, irmãos. Jesus colocou no último dia de vida dele, na agenda dele, a ceia. Olha a importância desse evento que a igreja tem. Celebra a última ceia. E Jesus naquele dia começa a sentir o gosto da morte nas suas emoções, na sua mente. Porque Jesus foi traído por um dos 12, por Judas. Jesus também viu, foi na sua frente uma briga de 2 discípulos querendo melhores lugares com ele. Um quer sentar à direita, outro quer sentar à esquerda. Parece que até hoje ainda brigam por lugares. Parece que até hoje ainda há ciúmes nas relações. Parece que isso não muda, não é verdade? E Jesus enfrenta ali os 2 discípulos sem entender o que era o reino de Deus. E aí ele é bem pedagógico. E mais 3 eventos eu quero que fiquem no coração de vocês. O primeiro, ele levanta lá dos pés dos apóstolos e diz: quem é meu discípulo serve. A forma de ser discípulo de Jesus é pegando o balde e a toalha, é servindo as pessoas, lavando seus pés, o trabalho do menor escravo de uma casa. Jesus vai no Getsemane e lá ele deixa uma frase, que eu leio essa frase toda vez emocionado. No Getsemane, com os seus discípulos, no seu último dia de vida, Jesus diz: a minha alma está terrivelmente abatida. A minha alma está terrivelmente abatida. As emoções de Jesus estão fervendo. E é claro que ele era Deus, mas ele também era homem. E as pressões esmagando o nosso Jesus. E agora, eu te convido a ver o restante dessa história. Te convido a acompanhar a via dolorosa em que o nosso Jesus viveu.
perto dele. Saia, saia. Deixe ele passar. Vamos. Siga. Sai do jeito. É esse que vocês querem? Pega essa cruz e leva. Saiam todos. Carrega a cruz. Esse é o reino de Deus. O ex-do rei devolveu. Liberte-me. Afaste-se, afaste-se. Vamos. Mostre a sua grandeza. Salva-te, juízo. Vamos, negócio. Vamos, apresse-se. Via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões poderiam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroa
pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e então pude ouvir o escárnio dos que o punham a morrer. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Olhando mais para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejasse. Mais rejeitado que os homens, homem de dores, experimentados do sofrimento, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca.
Está consumado.
Por mim morreu Jesus, gravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus, por mim morreu Jesus, gravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus, por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus. Mestre, meu mestre, como eu te amo. Por ti morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim, por ti morreu Jesus. Cante, igreja. Por mim morreu, gravado no monte. Por mim morreu Jesus, por mim morreu, cravado numa cruz, no monte do Eu não sei como fica seu coração a ver todas essas imagens. Eu tenho dois sentimentos. O primeiro é de levar bem a sério o pecado, porque foi por causa do pecado que Jesus padeceu. É de refletir e pensar a respeito da minha vida de santidade,
a respeito de um coração entregue totalmente ao Salvador. Mas o segundo sentimento é de gratidão, porque o que segurou Jesus na cruz foi o amor dele por você, o amor dele por mim. Ele não precisaria ter pago esse alto preço. E eu costumo imaginar que se só houvesse uma pessoa nessa terra, só você, sim, você, Jesus morreria por você. Todo esse sacrifício seria só por você. Eu quero que a gente vá para casa quieto hoje, refletindo sobre tudo que a gente viu aqui. Agora é tempo de pensar. E os pais que trouxeram as suas crianças precisam trazê-los para ver o que acontece no domingo. Essa não é a cena final e você sabe. E seus filhos precisam ver o que acontece no domingo. Mas amanhã a gente vai ter um tempo especial. Você está convidado a ceiar com a sua família, conversar sobre o que aconteceu aqui, sobre a morte de Jesus, e fazer fotos bem bonitas e marcar a igreja para que a gente compartilhe essas fotos. Amanhã também às 20h30 eu vou fazer uma live no meu Facebook, ia fazer no Instagram, mas o pessoal de mais idade, aí eles não conseguiriam entrar, me sugeriram alguns fazer pelo Facebook, tá bom? Não sei se dá para fazer nos dois, vou descobrir isso, mas a princípio no Facebook, sim, vai ter a live lá, e você está convidado para participar às 20h30 e fazer a sua ceia também, a sua festa, o seu momento de... a festa não, né? O seu momento de reflexão e compartilhar com a gente. No mais, eu quero orar e depois entregar a palavra para o Marcos finalizar aqui. Quero orar com você. Você pode ficar de pé um pouquinho para orar comigo? Obrigado, Jesus. Obrigado por nos permitir estar aqui e viver essa história. Te agradeço pela vida de cada um que trabalhou demais para que nós pudéssemos viver esse momento. Obrigado, Senhor, porque os nossos irmãos entregaram as suas vidas, dedicaram as suas vidas, inclusive consagraram as suas vidas. Soubemos que ontem aqui foi um culto e te louvamos por isso. Consagraram as suas vidas para nos contar essa história. Obrigado, Senhor, pela vida do Marcos. Obrigado pela bênção que ele tem sido em nossas vidas. E Pai, que essa última imagem, está consumado, nos faça refletir sobre o tamanho do teu sacrifício, em todas as dimensões dele. A primeira é que pecado resulta em morte, mas a segunda reflexão é que o Senhor pagou por todos eles, e nós estamos livres da sentença eterna de morte e da culpa. Que a tua bênção esteja sobre nós, é o que eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar, nós estamos terminando. Vou convidar todo o elenco para que venha até aqui ao palco, todo mundo que participou, pode subir. Nós não vamos fazer agradecimentos hoje porque não terminou, né? Então, como o pastor bem disse, no seu almoço, né, no seu momento com a sua família, tire uma foto, mas especialmente na hora que o pastor for celebrar a ceia, às 20h30, né, pastor? Às 20h30 nós vamos celebrar a ceia. Então você prepare na sua casa um cálice, o seu suco de uva, um pão, uma mesa bonitinha, bem arrumadinha, reúna a sua família em volta e junto com o pastor ele vai celebrar, e depois você tire foto desse momento, né, em família, né? E como o pastor falou, você marque e mande para a igreja para a gente estar podendo repostar essas fotos, e assim a nossa celebração em família. Pode subir todo mundo, pode chegar para cá, tem mais gente, pode vir para frente aqui, isso. Vem para frente, os pequenininhos vêm para frente. Isso aí, ó.
Orem. Hoje a gente não vai agradecer, bater palma nem nada não, né? Mas eu quero que vocês olhem para cada rostinho. Você já conhece. Cada um se dedicou da sua forma, da sua maneira. Não só aqui, Davi, o pessoal do som, né, o pessoal da mídia, todo mundo trabalhando para o único propósito de honrar o nosso Deus, né? Então, orem por essas vidas, nossos adolescentes, o Silvio, todo mundo que está envolvido, né? Márcia, pessoal que nos ajudou a correr atrás aí. Orem, porque a gente no domingo temos mais ainda o término desse espetáculo. Lembrando, domingo você precisa chegar aqui 10 para as 6 da manhã. Nós vamos estar aqui às 5 horas. Quem tem carro aí, que sabe que alguém não tem carro, eu posso te levar, eu posso, entendeu? Vamos fazer um comboio, uma carona aí pra gente. Quem da igreja também, como o pastor disse no domingo, vamos se comunicar aí para quem não consegue Uber essa hora da manhã, para você trazer. 6 horas vamos começar, tá? E depois vamos terminar num gostoso café da manhã. A irmã Leite, cadê a Leite? Faz assim, Leite, cadê você? Levanta aí, Leite. A Leide, ela já está em pé, tá, gente? A Leide. Mas aí vocês procurem a Leide, né, Leide? Para quem puder estar trazendo, ela vai combinar com você, para a gente ter um lindo café da manhã aqui após o culto de Páscoa. Amém? Amém. Deus seja louvado. Pastor, vem orar então para a gente finalizar. Eu quero que você se coloque de pé, igreja. Estenda suas mãos, abençoa cada pessoa aqui, cada adolescente, cada jovem, cada adulto. Você vai lá pro pessoal do som. Quem está aí, ó, pode levantar a mão lá pro pessoal do som lá, abençoa esse pessoal que está trabalhando na mídia, né? Abençoando também, tudo faz parte. Você vai orar, abençoando lá e cá. A tua mão estendida não é que você vai derramar poder não, mas é uma unidade, né? Enquanto o pastor está orando, de estarmos abençoando o nosso próximo no reino de Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite e pelo privilégio de participarmos de tudo isso. Abençoa cada um que participou, com as nossas mãos levantadas, nós pedimos a Tua bênção, e abençoa cada um que está aqui essa noite, igreja cheia, igreja tocada e emocionada pela lembrança mais forte que a peça nos traz da Tua história, Pai. Por isso, nos leva para casa, reflexivos, assim, meio que mais silenciosos, para que pensemos, para que fiquemos ruminando tudo aquilo que vimos, tudo aquilo que nos lembramos aqui nesta noite. Te louvamos, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, e a consolação do Consolador Espírito Santo esteja com todos aqueles que te servem, que te amam, que são teus discípulos, aqui espalhados por toda a terra. Amém.